Glória a Deus, a graça e a paz de Jesus. Nós louvamos o Senhor. Você se sentiu abraçado por Ele? Eu senti abraçada por Ele, eu me senti abraçada por Ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando louvamos o Senhor com o nosso coração, Ele se faz presente no nosso meio. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa consciência, de um testemunho pessoal. E a igreja sabe que aqui nós trabalhamos para um crescimento espiritual. Nós não buscamos o que é terreno, nós não nos desesperamos pelo que é terreno, mas nós procuramos enfrentar o dia a dia na força do Senhor, segundo homens e mulheres do coração de Deus, fazendo toda a vontade do Pai, porque o Pai sempre nos abençoa. E você, sinta-se abençoado pela presença do Rei da Glória na sua vida, do leão da tribo de Judá, daquele que sai à sua defesa, que ruge para os seus inimigos, porque antes de ser seus inimigos, são dele, são inimigos do próprio Senhor. E ele diz que a aliança dele conosco jamais será quebrada. Então, para que possamos satisfazer o nosso Deus, para que essa aliança permaneça inviolável, nós precisamos trabalhar na nossa vida, moldar o nosso caráter, nos transformar em homens e mulheres segundo o coração de Deus. Amém? Então, o tema do nosso culto hoje é consciência, testemunho pessoal. Quando a nossa consciência está alinhada à palavra de Deus, como filhos que somos, nós somos assim, como essa paisagem, né? Um caminho reto, com flores, árvores, algo que nos traz vida. Estamos puros diante dos homens e diante de Deus. Isso tudo tem trabalho, é muito trabalhoso. Mas quando deixamos as nossas armas carnais caírem por terra e olhamos fixamente no autor e consumador da nossa fé, nós conseguimos. Nós conseguimos. Porque é de glória em glória. A palavra de Deus diz que é de glória em glória, até ser dia perfeito. Então, 1 de Timóteo 1,5 diz assim: o alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro e de uma consciência e de uma fé sincera. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, como igreja estamos reunidos aqui na Tua presença, pedindo a orientação do Teu Santo Espírito, para que possamos estar agradando o Teu coração, e assim sendo, luz e sal na terra, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Nada é mais eficiente para levar uma pessoa a Jesus Cristo do que compartilhar o testemunho pessoal. João 4,39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade que creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então Jesus, vocês conhecem a passagem da mulher samaritana, que Jesus disse a ela tudo que ela tinha feito, porque nele havia divindade. Então o testemunho dele transformou a vida daquela mulher. Versículo 11:32, João 11:32 fala: então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
O testemunho que Jesus dava era simplesmente maravilhoso. Então, nós queremos caminhar para isso. Queremos ser testemunhas vivas que Jesus está em nós. Queremos dar bom testemunho na família, com os vizinhos, no lugar onde você trabalha, tirar todo o lixo que a nossa vida, ao longo da nossa vida, nós deixamos penetrar dentro de nós as vingancinhas. Aí eu posso não fazer nada, mas vai me pagar. Ah, deixa comigo, eu vou mostrar para fulaninho o que eu vou fazer em troca do mal feito que ele não tem feito. Nossa, amados, isso tem que ser tirado de nós. Porque a palavra de Deus diz que é Ele quem nos justifica. Ora, se é Ele que nos justifica, por que nós temos essa tendência a querer praticar a nossa própria justiça e mostrar para as pessoas, você vai ver, não é mesmo? Se a palavra nos garante, se você entra com a tua justiça, não espere que Deus entre em justiça por você, porque você já praticou a sua justiça. E aguardar na justiça de Deus, muitas das vezes, leva muito tempo. E você quer ver a derrota daquela pessoa, mas não vai ver, enquanto o seu coração não estiver puro diante dele. Crentes devem estar sempre prontos a compartilhar o seu bom testemunho. O testemunho pessoal capta a atenção daqueles que estão ouvindo e mantém o interesse do descrente. João 4, do 28 ao 30. A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. O que ela quis dizer? O que ela quis dizer com isso? Jesus praticou boa obra com ela e ela disse: será que ele é o Cristo? E aí, quando você fala com uma pessoa do seu trabalho, da sua família, e que ela ouve o seu linguajar, a sua maneira de se expressar, fala: essa pessoa é crente. Peraí, ela nem sabe da minha vida e falou nesses termos comigo. Ela tem Deus. Peraí, eu quero ficar do lado dela. Ela tem Deus. O nosso bom comportamento, o nosso bom testemunho traz pessoas para o reino de Deus. Sabe, nós temos essa tarefa na nossa vida. Nós temos que dar bons frutos desse testemunho. E não tem sido feito isso há algum tempo na história da igreja. Resgatar os valores da igreja primitiva, nossa, é algo muito difícil, porque você tem que tirar todo o lixo que você andou recebendo durante anos para ser transformado à imagem e à semelhança do Deus Altíssimo. Por sua própria natureza, um testemunho pessoal, ele é único. Único. Quem passou a te conhecer como um filho amado de Deus, como essa pessoa tem um espírito diferente. Toda vez que for ter algum problema, ela vai recorrer a quem? A você. Ela vai pedir conselhos a quem? A você. Você está edificando alguém no nome de Cristo por causa do testemunho que você carrega. Ah, mas só isso? Isso é tudo. Quando chegar aquele grande dia que o nosso noivo virá nos buscar, ou de que, se já tivermos dormido
no Senhor, nós já vamos direto para o trono do julgamento. E ali serão julgadas todas as obras. Então não perca mais tempo. Porque às vezes no seu trabalho alguém bate na porta, na tua sala, no teu carro, seja lá onde for, liga para você, preciso me desabafar. E o seu testemunho é de crescimento e tira aquela pessoa do pé no inferno. Às vezes ele está indo. Eu já pude, assim, sem perceber, uma pessoa chegou na minha casa e eu pude, ela foi fazer um trabalho lá, mas eu pude falar com ela sem saber o que ela estava passando e ela ficou na porta. Pois é, a senhora está falando comigo, mas a senhora não sabe o que eu estou passando. Aí eu, fiquei parada. É porque hoje eu ia embora de casa, eu ia largar o meu marido, eu ia me separar dele. E ela entrou 1h na minha casa e saiu às 6h30. Então aqueles conselhos que ela recebeu das amigas, larga, caíram por terra por conta de um bom testemunho. Então não perca a chance. Às vezes alguém quer largar um emprego, alguém quer deixar a sua família. Você sabe que o alvo maior do maligno é a família. Então fundamenta a tua família no alicerce que é Jesus. Continuemos. O nosso testemunho, ele deve descrever sua vida antes de receber Cristo, indicar como você recebeu, que passos deu para se tornar um cristão, como Cristo ajudou e você e fez. E ele fez. Você tinha necessidades. E o que ele fez? Uma diferença na sua vida. Ele fez uma forma única e usou para atraí-lo até você. Ele usou o teu problema para te atrair até ele. E aí você vai dar testemunho. Como que você se converteu? Eu tenho o meu. De que forma eu me converti? De que forma Jesus me levou até ele? Porque a palavra de Deus diz que ninguém é ninguém. Não existe uma vírgula, eu não. Ninguém pode resistir o chamado do Espírito Santo. Ninguém, nem o mais duro de coração, nem aquele coração de pedra, brita, né? Brita que se fala, aquelas pedras, nem esses, nem aqueles que dizem eu não creio em Jesus, eu não creio que Deus existe. Um dia Jesus vai quebrantar esse coração e essa pessoa vai dar um testemunho de quem ele era e de como ele é hoje. Você deve ter essa experiência como eu tive. Um testemunho é difícil de ser refutado, porque uma pessoa está compartilhando a verdade que chegou a ela em primeira mão pela experiência pessoal com Deus. João 4:29. Vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? O seu testemunho, olha, vem e vê aquela pessoa. Pede oração a ela. Ela é de Cristo. O testemunho pessoal é uma oportunidade para você se identificar com o incrédulo e para mostrar a diferença que Cristo faz na sua vida. João 4:22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus é o nosso Senhor, nós amamos e adoramos aquele em que nós conhecemos.
Ao preparar uma defesa inteligente e lógica da sua fé, o crente fica capacitado para apresentar o Evangelho de uma maneira persuasiva, respondendo de forma clara e precisa à razão da esperança que há nele. Nós temos que ter esse preparo de mostrar de maneira inteligente e lógica o motivo da nossa fé. 1 de Pedro 3,15. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Muitos dizem que são crentes, porque virou uma modinha aí de que, eu sou evangélica. Mas o procedimento, a forma que anda, não conduz o nome que está expressando. Então, alto lá, muito cuidado, porque Cristo tem que estar fundamentado no teu coração, para você dar esse testemunho de que você é cristão, transformado por Ele. E para que possamos reverenciar Cristo em nossos corações, devemos ter uma consciência pura, sabendo discernir o certo e o errado. A consciência é a capacidade universal, inata e dada por Deus de distinguir entre o certo e o errado. Então tenhamos uma boa consciência. Romanos 2, 14 e 15. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, muito embora não possuam lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, e disso dão testemunho a sua própria consciência e os seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhe servindo por defesa. Nós temos que ter esta consciência do que é certo ou errado. A situação aqui era que os gentios que não convertidos a Cristo usavam as leis de Deus porque achavam boas. Então colocavam em prática no seu coração e na sua vida. Mas sempre que erravam, eles pensavam: nossa, a lei dos judeus diz assim, assim, assim. Não está certo, está errado. Por que que eles aderiram a essa lei? Porque a lei era boa. Os mandamentos do Senhor era bom para eles. Era ético, era de boa fama, era puro, trazia boa moral. Assim somos nós. Assim somos nós que falamos que temos a lei de Cristo no nosso coração. Ora, se está no nosso coração, também está na nossa consciência, na nossa mente. Então, ela tem duas funções: instigar o indivíduo a fazer o que é considerado certo, e depois da ação, aprovar ou condenar, caso lhe tenha agido de forma correta ou incorreta. Alguém que possua uma consciência boa e limpa, age natural e genuinamente segundo um conjunto interior de padrões divinos. 2 de Coríntios 1:12. Esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento convosco, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. 1 de Timóteo 1:5 e 19. O alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera.
preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Então, algumas pessoas naufragaram, porque elas simplesmente rejeitaram uma boa consciência. E 3 e 9. 1 Timóteo 3, 9. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Nós estamos aprendendo a ser cristãos. Cristãos moralmente, éticos, puros e santos. Entretanto, a consciência pode ser deformada. Enquanto esse conjunto de padrões é correto, se baseando em verdades bíblicas, a consciência se torna inconfiável se padrões incorretos lhe forem apresentados como verdadeiros. Um antigo ditado, que a tua consciência seja o teu guia, não será verdadeiro a menos que a sua consciência tenha sido incutida de princípios divinos. Então essa história, sua consciência seja o teu guia, mas como está a sua consciência? Está incutido de princípios divinos? Não, de princípios carnais, mundanos, demoníacos e animal. Então, sua consciência vai te levar, vai te guiar para um buraco, para um abismo sem volta. Portanto, os pais cristãos têm a responsabilidade importante de ensinar aos seus filhos os padrões corretos de certo e errado. A consciência pode também ser ineficaz. Por exemplo, ela pode se tornar insensível e endurecida se a pessoa frequentemente age de modo contrário aos seus padrões. Efésios 4,19. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Amados, isso é muito sério. Porque para alguns cristãos, hoje em dia nada a ver. Nada a ver. Eu vejo na internet algumas pessoas pregando o contrário, isso que está aqui, este livro divino, falando que nada a ver. Nada a ver. Vai e faça e seja feliz, porque Jesus morreu na cruz por você. Isso é lindo, não é? Maravilhoso. E Jesus sendo santo, 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 ele vai abraçar alguém que diz que se converteu, mas comete torpeza em cima de torpeza, que comete escândalo em cima de escândalo. E fala que Jesus é o Senhor. Está bêbado com Jesus é o meu Senhor. Pelo amor de Deus, não é? Nós temos uma vida com Cristo. E Ele não é qualquer um. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é santo, santo, santo. E Ele está sentado em um trono de glória, acima do universo, e olhando os filhos dos homens, e procurando os verdadeiros adoradores. E você não teme isso? Então temos que ter uma consciência pura, uma consciência com padrões divinos, e não me importa se fulano, ciclano, beltrano, quem quer que seja, diga para você que isso é um cafona, que você é das... Quantas vezes eu fui chamada de mulher da caverna por aderir aos princípios genuínos de Deus? Muitas vezes falam, mas você não é dessa época, minha filha. Você está em tempo diferente. Você é o tempo das cavernas. Eu sou do tempo das cavernas, mas eu quero ir para o céu. Eu quero me encontrar com o meu Senhor.
Eu quero criar meu filho como eu criei nos padrões divinos e criar meus netos nos padrões divinos, porque a palavra diz: educa o teu filho no caminho que ele deve andar. Ainda que ele se desvie, a minha palavra está lá e o meu conserto estará lá. Não será quebrada a minha aliança. Você é dura, você é cafona, só nada, vocês ainda não viram nem a metade. Nem a metade, porque Jesus, quando fez um sermão que chocou o coração daquela multidão, elas se dissiparam, elas foram embora. E ele perguntou: e aí, vocês também não querem ir, não? Aí ele falou: Senhor, eu vou para onde? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então não tenham medo de expor seus padrões divinos, de uma boa consciência, de não aceitar o que é errado, os jeitinhos. Você encontra a pata do maligno nos jeitinhos, os jeitinhos vai te levar para o inferno, os jeitinhos quebra a tua aliança, os jeitinhos te levam a uma vida promíscua, os jeitinhos, minha lógica, mas eu tenho que ser feliz. Seja feliz hoje, e amanhã vai gritar: me tira daqui, aqui é muito ruim, o fogo está ardendo em mim, e não terá mais jeito. Ainda em casos mais sérios, a consciência pode se tornar cauterizada e sem valores por meio da escolha deliberada de acreditar nas mentiras de espíritos enganadores em vez na verdade de Deus. 1 de Timóteo 4:2. Sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Assim são grandes pregadores que só pregam a prosperidade, a teologia da prosperidade. Ele torna as nossas consciências cauterizadas pela ganância, a cobiça de ter. Quanto Paulo diz: contentai-vos com aquilo que tendes. Eu já ouvi pregador falou: Paulo é Paulo, eu não tenho nada com isso, eu quero é muito mais. Então ele está indo fora da Bíblia. Quando ele diz que se dane Paulo, ele falou dessa forma. Eu ouvi: que se dane Paulo. Paulo diz que é para você se contentar com o que aquilo tem. Eu não sou Paulo, eu quero ter muito mais. Incitando a igreja à ganância e à cobiça e vazios de Deus. Estão achando que Deus está na história. Hipócritas, mentirosos, correm atrás do valor do seu próprio ventre. A igreja tem que aprender a ser santa, a lançar fora o lixo, para poder ter uma mente, uma consciência pura, inabalável. O que vier à tua mão, faça. É de boa fama? Faça. Tem louvor de Deus? Tem. Então, faça. Mas tenha uma boa consciência. É muito chato eu estar dentro da igreja dia de domingo. Eu podia estar indo para a praia. Eu podia estar dormindo. Mas eu te digo que você está tendo, enquanto o mundo está pulando por aí, quando às vezes eu passo na minha rua, que eu venho para o plantão de oração, e eu vejo 3 jovens sentadas na calçada, com um copo de cerveja na mão, 8 horas da manhã, ela já levou a noite toda bebendo, e eu passo, bom dia para mim, aí eu, nossa, sei lá se é bom dia, né? Mas bom dia. Casos de consciência são diferentes desafios morais, éticos e espirituais. Precisamos viver com uma consciência pacífica. A consciência é o órgão mental do homem.
Às vezes um pedido de desculpa deve assim fazer você morrer, né? Pedir perdão, nossa, deve fazer você assim, meu Deus, eu vou morrer se eu fizer tal coisa. Se faça, porque você vai ter uma consciência com Deus muito limpa, e aí talvez seja aí o seu crescimento espiritual. E por meio da aplicação das Escrituras, nós buscamos despertar e moldar a consciência para a glória de Deus. É para a glória de Deus, não é para a sua glória, porque nós não temos glória nenhuma aqui na terra, é para a glória de Deus. Quer satisfazer o Senhor? Quer? Então satisfaça, e Ele concederá o desejo do teu coração. O apóstolo Paulo realmente retratou a consciência como um músculo que deve ser exercitada para ser saudável, uma consciência saudável. Ele disse que sempre fazia exercícios, ele nunca teve um dia de folga. Em todas as áreas da vida ele estava cutucando a sua consciência, agitando-a, ordenando-a a falar. O que devo fazer na igreja? O que devo fazer com o meu dinheiro? E eu já preguei sobre finanças aqui, para você ser responsável com a sua finança. O que devo fazer a essa pessoa? Eu tenho um atrito com ela. Que minha consciência, deixa eu levar para Deus. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer com essa pessoa? É a palavra, vai te falar o que você deve fazer com essa pessoa. Mas a senhora sabe quanto vai me custar? Olha, não sei, nem quero saber. Mas uma coisa eu sei, que você vai fazer a vontade de Deus e vai sair vencedor dessa situação, porque Deus sempre te coloca em posição de vitória e nunca em posição de derrota. Mas isso é tão difícil para mim, eu vou me sentir humilhado. Mas a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Oh, meu Deus, que difícil ser cristão nessa geração de hoje. Quão difícil é ser cristão. Mas se Jesus arde no teu coração, o fogo do Espírito está ali, aceso, você vai fazer a vontade do Senhor. Ah, vai. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Esse é o nosso Deus, é o nosso Deus de triunfo, que vede meu filho, está vendo? Ele tem uma boa consciência, ele tem paz comigo, vede? E eu dou ordem aos meus anjos para que os guarde em todos os lugares, que coloco o meu manto sobre a vida dele, e com as suas asas, sobre as minhas asas, ele estará seguro, mal algum te acontecerá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os meus anjos, eu dou ordem para que te guie e te guarde. Vede o meu filho, ele tem paz comigo, ele tem uma boa consciência, ele se dobra a minha palavra. Eu fecho a boca dos leões, o leão não vai te engolir, porque o teu Deus vive, ele é eterno. Molde-se ao caráter de Deus, daquilo que ele te chama na tua santa palavra. Mas, pastor, é tão difícil para mim. Comece no beabá. Nós, quando vamos para a escola a primeira vez, vamos para o jardim da infância. Você tem que sair desse engatinhar na tua vida. Você tem que amadurecer a tua vida em Cristo. Você tem que começar a levantar, a dar os primeiros passos, a enfrentar, a
tirar a lógica humana e vai doer, porque quando nós crescemos, nossos músculos crescem junto e a gente sente dor nos braços, dores nas pernas, porque estamos crescendo. Chega de meninice, chega de infantilidade espiritual, é hora de crescer, de amadurecer o seu relacionamento com a tua mulher, com o teu marido, com teus filhos, com o seu enteado, seja lá o que for. É hora de amadurecer no lugar onde você trabalha, é hora de amadurecer dentro da tua igreja, é hora de amadurecer para dar um bom aconselhamento. É hora de ter o reino em primeiro lugar. E assim a igreja segue valorosa, prosperamente subindo as alturas. Você é a luz da tua casa, é o sal da terra. É você que coloca princípios divinos dentro da tua casa. É você, meu irmão. Fulaninha, a minha outra parte, sabe, a minha outra parte não é muito chegada nessas coisas de princípios morais, éticos e divinos, não. O problema é dela, deixa ela lá com Deus. Faça a tua parte. Faça a tua parte. As mulheres têm que ser submissas aos seus maridos. Os maridos têm que amar suas esposas. Assim como Cristo amou a igreja. Mas como que eu vou ser submissa ao meu marido? Ah, vai! Porque a palavra ordena. Mas ele faz coisas que... Amada, ele faz. Mas terá um momento que você poderá, Deus cria um momento para falar com ele. E você, marido, para falar com ela. E isso é diário. Porque hoje em dia não se vê mais casamento de 30 anos. Hoje em dia não se vê casamento de 20, 25, 30, 40, 45, 47. Hoje em dia, esses valores, eles dizem, família é uma instituição falida. Quem falou isso? Satanás dos infernos. Família é uma instituição de Deus. É algo divino, é santo. Se prepare para construir o seu lar dentro desses padrões éticos e genuinamente divinos. Sabe, Neemias, ele falou assim, nossa, eu tenho que restaurar os muros de Jerusalém. Na minha casa os muros estão todos quebrados, pastora. Comece a reconstruir. Mas eu vou chorar, vai dar trabalho, vai ter semana que eu não vou conseguir, mas na outra você vai. Na outra você vai. Não tire os pés da igreja, não vá para o mundo, não vá buscar aconselhamento no mundo, não faça isso. Porque no mundo existe somente a lógica humana. Nas grandes psicólogos eles dizem, separa, vai ser feliz. Quando alguém fala, eu vou consultar um psicólogo, eu tenho uma sessão com um psicólogo, e eu olho e falo, Jesus tem misericórdia, só vai ouvir conselho de derrota. Porque a primeira coisa, minha filha libera, minha filha grita, libera o estresse, e se separe dele. Se separe dele. É isso que a psicóloga fala. Vai ser feliz. Restaura o teu casamento. Restaura a tua família. Restaura a tua casa. Coloca esses padrões divinos na tua casa. Ou vocês pensam que ser casado com alguém que não cogita da mesma fé é alguma coisa facinho? E aí? Vai deixar perder? Vai soltar o arado? Vai largar o leme?
Ou vai encarar as situações e ter uma boa consciência, paz com Deus e bom testemunho para a glória de Deus, para os muros serem reconstruídos e fechadas são as brechas. Exercite os seus músculos da tua consciência. E você pergunta: como é a minha relação com Deus? Pergunte isso à tua consciência. Porque Hebreus 9,14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte. Olha aí. Eu estou falando de mim mesmo ou está na Bíblia? Para que sirvamos a um Deus vivo. Olha, o sangue de Cristo, ele purifica nossas consciências de comportamentos que nos conduz à morte. Hebreus 10, 22. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura, com a palavra. Com a palavra. Você quer ser um vencedor na fé? Ninguém precisa saber. É você e Deus. Pratica a palavra e deixa de ser preguiçoso. Leia a palavra, exercite uma vida de comunhão. Ore, dobre seus joelhos, busque uma comunhão sincera. Muitas pessoas falam: eu já orei hoje. Mas orou o quê? Me dá. E não fala: Senhor, eu sou invejoso, eu sou arrogante, Senhor, eu sou soberbo, Senhor, eu maquino vingança, há em mim, na minha mente, malignidade. Eu vejo malignidade em todas as palavras que todo mundo fala. Mas, Senhor, eu estou aqui como um vaso e eu quero ser quebrado por Ti, ser reconstruído por Ti. E eu desço a casa do olheiro para viver o Teu sobrenatural e ter uma mente, uma consciência pura, lavada no Seu sangue. O que é uma consciência pacífica? Consciência tem vários nomes. Coloca lá, filho. Olha, a consciência, olha os nomes da consciência. A porta-voz de Deus, o representante de Deus, o vigia de Deus, o sargento de Deus, o pregador de Deus e o sussurro de Deus. Onde você se encaixa aqui? Eu quero me encaixar em tudo. Porque quando eu prego para você, eu prego para mim primeiro. Quando eu trago um assunto para você, esse assunto foi novidade para mim. E eu estou me moldando dentro desse assunto. Tua igreja não tem repleplé, não tem barulho, não tem gritaria, não tem nego rodando, caindo. Não vai ter. Não terá. Porque aqui é lugar de crescimento para a glória de Deus. Em nome de Jesus. A consciência é algo central. Certo homem, ele escreveu assim. Eu não sei se está aí. Ele está, filho. Tá. Feliz é o homem capaz de ser absolvido por si mesmo em secreto, por outros em público e por Deus em ambos os casos. Em secreto,
você tranca o teu quarto, ora a Deus, confessa teu pecado, larga, não cometa mais, e ali você é absolvido de uma consciência que era culpada. E em público, quando você dá esse bom testemunho de quem você é, o seu caráter, e com Deus, quando Ele leva em conta o teu secreto e o teu testemunho pessoal publicamente. Amém? 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 Então vamos nos esforçar e não esquecer de nenhum desses conselhos, porque nós só temos a ganhar. Nós temos que crescer para a glória de Deus e ter uma consciência pura e santa. Amém? Glória a Deus. Último versículo, Atos 24:16. Para todos nós. Por esse motivo, busco sempre manter minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Tudo isso que eu preguei para vocês está dentro da Bíblia. Amém? Glória a Deus, assim diz o Senhor. Amém? Nós vamos na oração final. Não esquecendo que amanhã nós temos plantão de oração, para você se fortalecer no Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia. Senhor Jesus Cristo, Louvado seja o teu a nome. Tua palavra, Senhor, é alimento para o nosso espírito. A Tua palavra é cura para nossas almas, Senhor. Amém. Que essas palavras que foram faladas aqui hoje, Senhor, venham frutificar grandemente em nossas vidas. Venha nos moldar, venha tirar dos nossos corações tudo aquilo que não é do Teu agrado, para que possamos ser verdadeiramente filhos Teus. Que essas palavras, Senhor, estejam continuamente no nosso coração e na nossa mente, para que possamos praticar ela todos os dias. Te agradecemos, Senhor, por mais um culto na Tua presença. O Senhor nos trouxe em paz, livre de todo mal e maldade. O Senhor esteve aqui conosco, o Senhor nos deu a Tua presença, o Senhor renovou o nosso espírito. Que possamos retornar para casa em paz, Senhor. Assim como o Senhor nos trouxe, possamos retornar livres de todo mal e acidente. Que tenhamos um dia abençoado, que tenhamos uma semana próspera, que tudo que fizermos, Senhor, venha cooperar para o nosso bem, venha prosperar a nossa vida, Senhor, e que saibamos que é o Senhor que tem nos prosperado e não o nosso braço, que venhamos sempre dar glórias a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que passamos juntos, Senhor, conhecendo a Tua vontade. Que Seus anjos permaneçam acampados ao redor de cada um de nós e que o maligno não venha nos tocar, Senhor, pois é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos fortalece. Por isso declaramos, Senhor, esse culto, esse dia e essa semana abençoada, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.